Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma manhã com café com a Pri. Essas manhãs maravilhosas, manhãs de muito aprendizado. Bora começar o dia batendo um papo. Bom dia! Como é que tá aí? Frio? Aqui hoje tá, o frio hoje aqui pegou. Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o que você faz. As suas atitudes vão atingir diretamente os resultados dos seus filhos. Como que a gente deve fazer para ajudar os nossos filhos a ter bons resultados? Bom dia! Olha só, gente, essas minhas alunas são assim, é de manhã, é de noite, de tarde, todo dia aqui comigo, aprendendo. Bom dia! Jaxele, Daiane, Raquel, bom dia, Ronaldo, Liliane, bora! Quem tá animada aí? Eu tô aqui animadíssima, sentindo frio. Ó, frio que tá hoje aqui. Bom dia! Vamos falar sobre resultados? O que nós buscamos de fato na vida dos nossos filhos? Resultados. Resultados. De preferência que eles sejam bons. E Fabi, bom dia. Todo mundo quer ter bons resultados. Na vida, nós temos literalmente resultados. Às vezes bons, às vezes ruins. Quando os nossos resultados são ruins, nós precisamos identificar tudo que nós estamos fazendo e nós precisamos parar de fazer o que a gente está fazendo e começar a fazer coisas diferentes. Tem até aquelas... Nos livros falam isso, né? Aquele ditado que fala, se você quer ter resultados diferentes, comece a fazer coisas diferentes. E é exatamente isso que acontece, não só na vida dos adultos, mas das crianças também. Mas o que eu quero te mostrar aqui hoje de manhã, na nossa manhã, é que o que você faz diariamente é o que vai determinar os resultados dos nossos filhos. Normalmente, a gente pensa no resultado e a gente esquece que para que a gente consiga alcançar esse resultado, nós precisamos viver um processo. É um processo de atos, de realizações, de feitos diários. Então, aquilo que fazemos diariamente é aquilo que vai nos levar ao resultado que queremos, certo? Então, a gente precisa agora parar para pensar. Quais são as atitudes, quais são os atos que você tem feito diariamente? Mais uma observação. Quais são os resultados que o seu filho está tendo hoje? São resultados bons ou ruins? Porque isso precisa estar claro. Se são resultados bons, continue a fazer o que você está fazendo. Se os resultados não estão bons, estão ruins, então você precisa parar, analisar a situação para ver o que você pode fazer para mudar essa situação, ok? Bom dia. Ei, Paulinha, bom dia. Então vamos entender aqui. Eu vou virar aqui a câmera. Foi, Lulu? Vamos virar a câmera. Eu vou mostrar alguns pontos importantes. Então vamos lá. Resultados. E eu, se eu fosse você, anotava, tá? Anota para você poder voltar. Vamos colocar aqui, vamos voltar e vamos pensar aqui numa, ao invés de colocar resultados, vamos colocar aqui rotina. Vamos pensar aqui numa rotina. Em busca de, resultados. É o nosso objetivo. Nós queremos desenvolver uma boa rotina para que a gente consiga resultados. O que nos ajuda a chegar a bons resultados? Esforço. Nós vamos ter que... Vamos pôr bonitinho, né, minha gente? Vamos pôr aqui bonitinho. Vamos ter que ter esforço. Vamos ter que nos esforçar. Então, vai ter esforço. Tá?
vamos ter que ter esforço. O que mais? Nós vamos ter que entender um processo e viver esse processo. Ninguém chega ao resultado sem viver o processo. O nosso resultado, ele está ligado diretamente ao processo. E não existe resultado sem esforço. Então você precisa primeiro identificar quais são as dificuldades que o seu filho tem. Quais são os pontos que precisam ser trabalhados nos seus filhos? Porque nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Nós somos o que fazemos repetidamente. Então não é sobre uma ação, um feito. Eu gosto, tem até uma frase que fala, né? A excelência, portanto, não está num feito, mas num hábito. Não é uma atitude, um comportamento, uma ação. Não é sobre isso. É sobre hábitos. E a gente só desenvolve hábitos. E aí, no caso, eu tô falando dos bons. A partir da repetição. É como se você fosse colocar... eu não sei desenhar, tá? Mas vamos supor que isso aqui eu queria fazer um violão, mas eu não sei fazer um violão, então eu vou imaginar que aquela bolinha lá é do meio do violão. Gente, ficou até mais ou menos, parecendo não tá parecendo um violão, né? Tá parecendo mais ou menos, sei lá. Então, hábitos, o que é hábito? Tá parecendo um abacate isso aqui, né? Mas tá bom. Isso aqui é um violão, tá? Vou escrever aqui para identificar. Isso aqui é um violão. Então, o que são hábitos? É como se você acrescentasse uma corda por dia, uma corda diariamente. E à medida que essas cordas, que esse fio vai sendo acrescentado, com o tempo, tá parecendo um ovo? Pois é, mas é um violão. À medida que você vai acrescentando essa cordinha por dia, essa cordinha por dia, essa cordinha por dia, essa cordinha por dia, isso vai ficando difícil de arrebentar. Ou seja, isso vai ficando tão forte, tão forte, tão forte, que você não para de fazer. Que você não para de fazer. Isso é um ponto fundamental. Isso é um ponto que, se você não tiver clareza, seu filho fica paralisado. Seu filho para. Ele fica literalmente estagnado. Deu para entender? Eu vou falar um pouco sobre isso na nossa aula da noite, tá? Eu vou falar sobre isso, sobre ensinamento versus treinamento, na nossa semana do Esquenta. Para quem não está participando, você precisa fazer a inscrição para participar. Só digitar maratona aqui nos comentários para você receber o link no direct. Então, isso aqui é o primeiro passo para você conseguir ter bons resultados. Agora, outro detalhe que é bem importante. Se você não sabe... Vou apagar aqui meu violão, que parece abacate e parece ovo, né? Eu tô ótima para desenhar hoje. Outro ponto importante, presta atenção, anota isso aí. Outro ponto. Aqui te acordou animado hoje, tá? Que corre aqui. Outro ponto que é importante. Se você não tem um objetivo claro do que você quer, você não consegue saber para qual direção você vai. Quais são as atitudes, as ações que você vai precisar realizar ao longo dos dias para você conseguir chegar no seu resultado. Qual é o objetivo que você tem aí na educação do seu filho? O que você percebe no seu filho que precisa ser trabalhado? Nós estamos aí em época de férias. Você tem claro quais são as dificuldades que o seu filho tem? Quais são os pontos que precisam ser melhorados? Porque se você não tem isso claro, você não sabe quais serão as ações que você vai ter que tomar para que o seu filho consiga avançar.
Sem isso, seu filho não avança. Ter um objetivo claro. Ter um objetivo claro. Ter um objetivo claro. E isso aqui é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Sem ter um objetivo claro, o nosso filho... Deixa eu só segurar, tá um vento aqui caindo. Sem ter um objetivo claro, nós não vamos conseguir ter boas ações. Direcionar para aquilo, para a direção, né? Ir para a direção que a gente quer. Deixa eu virar aqui de novo. Então, por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje, talvez, o seu filho tá com dificuldade na leitura. O seu filho, ele tá com dificuldade na ortografia. O seu filho não tem o hábito do estudo. E não adianta você falar assim, meu filho não gosta de estudar. Meu filho, ele não se concentra. Você já ensinou isso pra ele? Mais do que ensinar, você já treinou? Porque é sobre isso. Muitos pais exigem da criança algo que não lhe foi ensinado. Se você não treinar o seu filho, se você não conduzir, se você não ensinar, não vai ter resultado. Não vai ter resultado. E aí não importa qual é a dificuldade que o seu filho tem. Não importa. Em que nível está a dificuldade? Seu filho é uma criança que foi diagnosticado com déficit de atenção. Você já parou para analisar quais são os comportamentos, quais são as ações repetitivas que têm se realizado aí na sua casa, que o seu filho tem realizado todos os dias, que contribui para que ele não consiga manter o foco, manter a atenção? Porque hoje é isso. As crianças, elas estão hiper estimuladas. Ou seja, elas estão tão focadas, televisão, videogame, televisão, não sei o que, computador, televisão, aquelas luzes, deixam elas hiperestimuladas. Um livro, um material didático, é algo que não vai ter a capacidade de prender a atenção dessa criança. Por quê? Porque tudo que fazemos repetidamente cria um padrão. Seja ele bom ou ruim. Então, se o seu filho hoje, ele não se concentra, você precisa ensinar. É o que eu vou falar sobre isso hoje na nossa aula, à noite, tá? Não basta ensinar, tem que treinar. Eu vou mostrar como que vocês vão fazer. Mas o que você já pode começar a entender? Já ouviram falar na lei de Pareto? Quem já ouviu falar? Conta aqui pra mim nos comentários. Quem já ouviu falar na lei de Pareto? Quem já ouviu falar? Conta aqui pra mim. Quem já ouviu falar na lei de Pareto? Deixa eu ir apagando o quadro aqui. Opa, caindo tudo aqui, gente. Conta aqui pra mim. Quem já ouviu falar na lei de Pareto? O que é a lei de Pareto? Não, né? O que é a lei de Pareto? O que é a lei de Pareto? Não, ninguém sabe. Lei de Pareto é o seguinte: 80% dos seus resultados está relacionado com 20% daquilo que você faz. Olha só, quer ver? Se o seu filho, por exemplo, ele tá com dificuldade em leitura, tá com dificuldade na leitura, não consegue avançar, não consegue. 20% do que você faz com ele, presta atenção que isso é algo incrível.
20% do que você faz com ele garante 80% dos resultados. 80% de um resultado, 80% de um resultado é um resultado muito bom. É um resultado muito bom. O que acontece é que as pessoas, elas literalmente, elas passam a vida desapercebidas. Elas enxergam a dificuldade do filho, às vezes não sabe o que é especificamente, mas sabe que a criança ali não estuda, não tem rotina, não tem... E você não faz absolutamente nada pra mudar isso. Nada pra mudar isso. Uma criança que tem dificuldade na ortografia, ela aprende a ortografia de duas formas. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Opa, tá olhando pro teto aí, né, minha gente? Então vamos voltar pra cá. Ó. Uma criança que tem dificuldades na ortografia, ela vai aprender ortografia de duas formas. Uma, pelas regras. Então, você vai ensinar a ortografia pelas regras. Vai explicar para a criança que após ditongo a gente vai escrever com X, que após o sufixo oso a gente sempre usa o S, que as palavras derivadas de S serão grafadas com S, as palavras derivadas de Z nós vamos grafar com Z, e as outras também serão grafadas com Z. Como que ensina isso para a criança? Como que ensina isso para a criança? Expõe a criança a uma regra, a um conceito e... Deixa eu pegar aqui um material aqui. Oferece a oportunidade para que essa criança treine. Então, você ensina uma regra, ensina um conceito e oferece a oportunidade para essa criança treinar. Como é que essa criança ela vai desenvolver o hábito do estudo? Como que a criança vai desenvolver o hábito do estudo? Repetição. Fecha ali, por favor. Seu pai ali. Repetição. Tá? Repetição. A criança, ela desenvolve o hábito do estudo através da repetição. Opa, pisaram aqui na Kitty. Então, a criança, ela vai aprender as regras, a ortografia através das regras e através da... Exposição. Então, se o seu filho tem dificuldade da ortografia, o que você precisa fazer diariamente? Isso precisa ser algo diário. Peraí, gente, ficou meio estranho aqui, mas aí. Precisa ser algo diário. Fazer todos os dias. Não adianta você identificar uma dificuldade e não fazer. Então, você mostra uma regra para a criança, oferece atividade para a criança treinar. Aí você expõe a criança a lista de palavras. Essa repetição e essa exposição vai fazer com que a criança tenha domínio dessa ortografia. Aí, o que mais que você pode fazer? Deixa eu ver se eu tô com o material aqui, peraí. Ah, tá aqui. Aí, você sabe que a criança ela vai memorizar, vai ser uma memorização. Vai ser uma memorização, tá? A criança ela vai memorizar. Tá meio embolado aqui, mas deu pra entender. Vai ser uma memorização. A criança ela vai memorizar. A criança ela pode memorizar de forma visual. Ela pode memorizar de forma visual. Ela pode memorizar de forma motora. Certo? Então, a criança, a memorização da ortografia correta, que está relacionada a essa exposição, pode ser visual e motora. Então, você vai pedir para a criança ler várias vezes e você vai pedir para que ela faça atividade, ditado, todos os dias. Por quê? Porque 20% de tudo isso aqui, ó, 20% das atividades que eu faço diariamente vão garantir
80% dos resultados que eu estou buscando. 20% disso aqui vão garantir 80% dos resultados que eu estou buscando. Se você não consegue ter nenhum resultado com seu filho, é porque você não está fazendo nem 20% do que precisa ser feito. Ah, Priscila, não tenho tempo, não sei o que fazer, não sei por onde começar. Pouco todos os dias. Eu estou ensinando isso nas nossas aulas à noite. Pouco todos os dias de forma estruturada. Não adianta você passar a manhã inteira com seu filho achando que está estudando e a criança não foca, fica morcegando, fica enrolando, e aí você já vai começar a ficar desesperada. A criança não para, quieta, levanta, vai lá, levanta de novo, vai lá, levanta. Tudo que você faz repetidamente faz parte de um... Tá dando pra ver aqui? Treinamento. Se todos os dias, na hora que o seu filho tá estudando, ele enrola, ele tá sendo treinado pra enrolar. Ok? É sobre isso. Se você não fizer, ele não vai aprender. O que você faz repetidamente é o que vai garantir os resultados do seu filho. O que você tem feito todos os dias? O que você tem feito todos os dias? É isso que garante o resultado do seu filho. Priscila, eu não sei por onde começar. Primeiro passo é identificar qual é a dificuldade. No programa PDL, a gente disponibiliza todos os materiais didáticos. Tudo isso que você vê aqui, tudo, faz parte do programa. Por quê? Porque se o estudo ele não fosse sistematizado, se a criança ela não tiver acesso a um material organizado, sistematizado, ela não vai ter a oportunidade de aprender. Por quê? Porque o ensino precisa ser explícito. Porque a criança não adianta ela ver e entender, ela precisa fazer. Ela precisa praticar. Só assim a criança consegue consolidar. Quem não fez a inscrição para participar do nosso evento, digita aqui maratona, que você vai receber o link no direct para você poder se inscrever, colocar seu melhor e-mail, entrar no grupo do WhatsApp. Hoje, na nossa aula da noite, eu vou dar dicas de atividades. Hoje, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre ensinamento versus treinamento. Eu dei aqui uma pinceladinha, né? Uma degustação do que você vai viver de noite. Não adianta você ensinar, não adianta você exigir. Às vezes você só ensina, não treina, não adianta. Não adianta você exigir que seu filho tenha um tipo de comportamento, sendo que você não está treinando. Não adianta você exigir do seu filho algo que você não ensinou. O material didático é só da língua portuguesa? Sim, só de português. Tá? Embora no programa eu disponibilize alguns bônus, né? Então, por exemplo, se eu faço cartinha de tabuada para os meus filhos, eu coloco lá para as alunas. Ah, eu fiz uma ficha de decomposição, eu coloco lá para as alunas também, tá? Mas o nosso foco é desenvolver o estudo da língua portuguesa de forma consolidada. Toda a parte da gramática voltada para a fonologia, nessa estrutura para o aprendizado, para o real aprendizado. Ok? Então, é isso que eu quis passar para vocês hoje. Comece a fazer, identifique qual é a dificuldade. Não fica parada só olhando para a dificuldade, só pensando, meu filho é assim. Não. Você ver e não fazer não muda a situação. Você precisa fazer. Você precisa agir. Não adianta ficar só no pensamento positivo. Não adianta. Não adianta. Você precisa imaginar, você precisa acreditar, mas você precisa começar a fazer alguma coisa para ajudar o seu filho. Certo? Esse é o primeiro passo. 20% do que você faz garante 80% dos seus resultados. Se você não está tendo resultado bom, é porque você não está fazendo nada de bom. Apresentar conteúdos de forma aleatória, apresentar conteúdos de forma desorganizada,
não faz a criança aprender. Porque para que a criança consiga realmente internalizar um conteúdo, aprender, existe um processo cerebral. E tem etapas para que isso se cumpra. Não perde a nossa aula de hoje. Combinado? Então, um beijo para vocês. Começa a colocar em prática o que você aprendeu hoje. Pequenas ações, pequenas mudanças lá na frente provocam grandes resultados. Só você ter constância. Fazer pelo tempo certo, na intensidade certa. Você vai conseguir ter bons resultados. Ok? Beijo! Até a noite, às 20h07. Eu te espero ao vivo, hein? Tchau, tchau!